Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na psicologia de um símbolo muito poderoso, o Três de Espadas. Mas calma, a ideia aqui não é adivinhação, é usar essa imagem como um mapa para uma jornada que todo mundo conhece, a jornada da dor, da verdade e, por fim, da clareza que nasce disso tudo. E é exatamente aqui que mora o ponto central, né? Esse símbolo mostra aquele encontro inevitável e quase sempre doloroso entre a verdade que a mente finalmente entende e o soco que essa verdade dá no coração. Bom, vamos começar pelo começo, pelo primeiro estágio dessa jornada. Aquele momento em que não dá mais pra negar, sabe? Quando a verdade simplesmente fura qualquer defesa que a gente tenha levantado. Para entender esse momento, é crucial olhar de onde ele vem. O Três de Espadas é, na verdade, a consequência direta daquela suspensão do Dois de Espadas. Se antes tinha uma tentativa de equilibrar os pratos, de adiar uma escolha difícil, agora aqui o tempo acabou. A verdade, que estava sendo mantida bem longe, agora atravessa o coração e mistura pensamento e sentimento num único instante de dor. Uma dor totalmente lúcida. Então o lance todo é esse, sabe? Psicologicamente, a gente tá falando do choque emocional que a clareza total provoca. É aquele momento do "Ah, então é isso". O exato instante em que uma ilusão se quebra, uma perda finalmente é sentida de verdade ou uma verdade difícil é, enfim, aceita. Beleza. E uma vez que essa verdade perfura, quais são as consequências diretas? Como essa clareza dolorosa impacta a gente emocional e psicologicamente? E olha, isso aqui é super importante. Não se trata de uma melancolia, uma tristeza que a gente não sabe de onde vem. O Três de Espadas aponta para uma ferida específica, uma dor que tem nome, que dá para identificar. A mente sabe exatamente por que o coração está doendo. E essa dor que tem nome aparece de várias formas, né? Pode ser a ficha que cai sobre uma traição, o reconhecimento de que um relacionamento realmente acabou, aquela ilusão que se despedaça na nossa frente, o luto por algo que se perdeu, ou o peso de palavras muito duras que foram ditas. São verdades que, depois de vistas, simplesmente não dá mais para ignorar. A própria imagem dos símbolos já dá uma pista muito boa. Aquele céu cinzento, a chuva, isso sugere que a dor não está vindo da confusão, do caos. Muito pelo contrário, ela é o resultado direto de ver as coisas com uma clareza total, absoluta. É a dor da lucidez, pura e simples. Mas e quando essa verdade dolorosa não é processada direito? Aí a gente entra num caminho mais sombrio. Um caminho onde a ferida não cicatriza e, pior, começa a definir quem a gente é. Mas antes de entrar nesse lado sombrio, é importante entender a função dessa dor. Psicologicamente, essa experiência tem um propósito claro: quebrar a negação. É uma etapa muitas vezes fundamental para o amadurecimento, porque ela força a gente a encarar a realidade. Doa o que doer. E é aqui que mora o grande perigo. Se essa dor não for integrada, ela pode se cristalizar. Primeiro, a ferida vira nossa identidade. Depois, as espadas, simbolicamente, nunca são tiradas do coração. E por fim, a mente fica presa num loop, revivendo aquela cena da dor inicial, de novo, e de novo, e de novo. E as consequências disso na prática, bom, elas podem ser bem sérias. É aquela ruminação dolorosa, quando a cabeça não para de remoer a ferida. Uma autocrítica super severa, uma dificuldade gigantesca de confiar em outras pessoas de novo, e até usar a própria lógica para se convencer de que é preciso continuar sofrendo. Mas felizmente não precisa ser assim. Existe um outro caminho. Vamos ver agora como é que se atravessa essa dor de um jeito construtivo, um jeito que leva à cura e ao crescimento. E a virada de chave aqui é uma mudança de mentalidade, talvez a mais importante de todas. Integrar essa experiência começa quando a gente entende que sentir dor não é sinal de fracasso ou de fraqueza. É só uma parte do processo. Faz parte de enxergar a verdade. E esse caminho da cura tem alguns passos bem claros. Primeiro, se permitir sentir a dor, mas sem se tornar a própria dor. Segundo, trabalhar ativamente essas emoções em vez de só engolir ou reprimir. E o terceiro passo, reconhecer a liberdade que vem com a verdade. Porque no fim das contas, mesmo doendo, é a verdade que liberta a gente da ilusão. E tudo isso leva a gente para o resultado final. Um resultado que é uma verdadeira transformação, uma forma totalmente nova de clareza. O que surge disso é algo que a gente pode chamar de honestidade emocional madura.
É aquela capacidade de olhar para as próprias perdas e dar nome a elas, de reconhecer os próprios limites e de passar por términos e fins de ciclo com integridade, com dignidade. A grande virada, então, é essa. A ferida, depois de processada e integrada, muda de função. A dor para de ser uma arma que a gente aponta para a gente mesmo e se torna a passagem, a ponte para um nível mais profundo de sabedoria e autoconhecimento. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. E se, no fundo, a verdade mais dolorosa for, na verdade, a passagem que a gente precisa atravessar para chegar na nossa maior clareza, na nossa versão mais autêntica? Fica aí a pergunta.